Manuel, bom dia. Você me ouve? Bom dia, escuto sim. Cláudio passou meu link para ela. Não tem problema, porque toda Você pessoa que é o terceiro. tem esse acesso ao link, também você podia estar aqui na sala e acessar. Certo. No caso, vamos apresentar o vídeo, né? O vídeo. Cada pessoa que se inscreveu vai ter esses dois acessos. Então, A recomendação que eu tive é que quem fosse participar de forma híbrida ou em sessões online seria apresentado o vídeo. É essa ligação mesmo. Então, você vai à vontade do vídeo, correto? Isso. Está ótimo. Então, muito obrigado. Até mais. é mesmo? Bom dia. Bem? Bom dia, você me ouve? Bom dia, Denise. Você me ouve? Bom dia. Me ouvem bem? Sim, Denise. Eu queria confirmar se você estava me escutando, se a gente não conseguiu escutar você. Antes não estava, agora. Agora eu liberei o som aqui. Problemas técnicos.
estudo online. O segundo trabalho é Mulheres em Startups, um exame sobre o turismo do fenômeno Queen Bee, de Manuel Bastos Gomes e Rebeca da Roja Grangeiro, que também Manuel está online. O terceiro trabalho é o meu. O que eu tenho a dizer, trajetórias que contam, sobre a minha trajetória na academia. Eu vou estar aqui com vocês presenciando, então eu estou em duplo papel, né, de moderadora e de pessoa autora. E o terceiro trabalho, experiência de inclusão das pessoas com deficiências no ambiente de trabalho, é de Juliana Piccolomini, que está aqui conosco. Eu vou fazer o seguinte, eu vou passar a palavra para o Daniel, que o Daniel vai nos explicar a sistemática da sessão, uma sistemática muito bem organizada. Mas eu já digo às pessoas autoras que estão aqui que a gente vai ter que fazer esse esforço de vir aqui para que as pessoas que estão online nos vejam assim que a câmera nos encontrar, tá? E eu vou perguntar ao pessoal que está online se está ouvindo bem. Pessoal, tudo certo, todo mundo ouvindo. Então, eu vou pedir a Daniel que venha aqui e explique a sistemática da sessão. O Daniel também vai ser o senhor do tempo. Então, nós vamos ter que prestar atenção no que o Daniel disser quanto ao nosso tempo. Obrigada, Daniel. Professora, bom dia, gente. Bom dia para quem está em casa também. Eu vou ser o chato da sessão para controlar o tempo de vocês, então vocês me perdoem por antecedência. A gente vai ter uma ordem específica para essa apresentação. A primeira apresentação vai ser da professora Silvia. Ela vai ter 8 minutos para fazer essa apresentação aqui, sem o vídeo, e mais 8 minutos para a gente debater. Então, vocês não precisam fazer perguntas. Depois, as outras 3 apresentações acontecem da mesma forma. 8 minutos de apresentação ou de vídeo e 8 minutos para debates. E depois, no final, a gente vai ter 20 minutos para conversar com todo mundo junto. Bom? A ordem vai ser, então, a professora Silvia, a segunda apresentação vai ser a apresentação do trabalho do Clayton e da Annelise e da Daniela. A Annelise está online. A terceira apresentação vai ser Mulheres em Startups, que é o Manuel. E a quarta apresentação da Júlia e do Edson. Tá bem? É isso, gente. Muito obrigado. Boa sessão para todos. Meu trabalho é um trabalho autoetnográfico. O que eu fiz foi contar em primeira pessoa a minha trajetória. Eu, inspirada na Juliana, decidi não fazer slides, e decidi ler partes do meu trabalho para vocês. Por que eu vou ler partes do meu trabalho? Porque eu tenho uma trajetória de 35 anos na academia. E eu sei que cada fase da carreira na academia, ela tem um desafio. Então, representando essas fases, eu pensei em trazer um episódio, que é o episódio do início da carreira, um episódio mais no meio da carreira e um episódio do fim. Eu também estou no fim da carreira. Eu 35 anos, eu já quero descansar, né? Já estou planejando a minha vida pós-academia, né? A minha vida na aposentadoria. Já vou contar para vocês o fim da trajetória, eu pretendo abrir um café acadêmico. Porque a gente não pode sair da academia sem estar na academia. Vai ser um café que vai ter vários livros. Então, já convido vocês para o café acadêmico. Assim que eu inaugurar, eu abro isso tudo. E assim a gente se encontra, não aqui, mas no café acadêmico. Nessa minha reflexão autoetnográfica, eu tentei representar algumas coisas que as mulheres vivem na academia. Então, eu estou falando de mim, mas eu estou falando talvez de alguns desafios que outras pessoas passem por serem do grupo que eu pertenço. Eu também quero representar isso inspirada pela professora Alice Canabrava. Vou contar um pouco para vocês a história da professora Alice, e aí vocês me permitam essa digressão. A professora Alice foi a primeira mulher catedrática da Universidade de São Paulo. Ela era uma professora normalista, porque a época que ela inicia a carreira dela, as mulheres não tinham acesso ao ensino superior. Então, quem queria se tornar professora tinha que ser normalista e ensinar os outros níveis de ensino não superior. Quando a Universidade de São Paulo é criada, um esforço para formar um grupo de pessoas, né? Que foi chamado de pioneiro da Universidade de São Paulo. Abre-se a possibilidade das mulheres ingressarem na Universidade de São Paulo. Eu quero deixar isso bem claro, porque eu acho que a gente precisa ter sempre esse olhar histórico para a presença das mulheres. E a professora Alice Canabrava vem do interior, onde ela já estava atuando como professora, para ingressar
na alma mater da Universidade de São Paulo, que é então a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras. Por que eu chamo de alma mater? E aqui me permitam mais uma parte. Na verdade, a Universidade de São Paulo é formada e já existiam outras faculdades, né? Existia a Escola de Engenharia, existia a Faculdade de Medicina, existia a Escola de Agricultura, que é a nossa querida Exalc. Já existiam, essas escolas são anteriores à universidade. Então, eu chamo a Faculdade de Filosofia de alma mater porque ali, na fundação da Faculdade de Filosofia, que se cria a universidade, e ela se cria, então, em torno dessa Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras. E também interessante, isso é 1936, então voltem no tempo, tá? Estamos lá em 1936, e em 1936, quando a universidade é criada, logo vem uma missão europeia, que forma o primeiro grupo de professores dessa universidade que se criada. Então, vocês estão imaginando o desafio, né? O desafio de ter professores, e o desafio de ter pessoas, estudantes, que ingressem. Por isso, a abertura para que as mulheres ingressem. E a professora Alice Canabrava, ela era uma historiadora econômica. Ela estuda, sobretudo, as fases do café aqui no estado de São Paulo, em épocas bem antigas, né? E ela diz, no lugar dela de historiadora econômica, que nós precisamos ser nós a contarmos as nossas histórias. Porque ela diz que grande parte da história é contada pelos homens. Então, muitos grupos não são representados nessa contação de histórias. E acho que ela pratica o que ela propõe porque ela se tornou uma historiadora econômica e ela diz que, assim, nós, por exemplo, como mulheres, começamos a colocar no nosso olhar para a história a nossa forma de viver também, de presenciar a presença de outras mulheres. Então, inspirada pela professora Alice Canabrava, eu chamo para mim a responsabilidade de contar a minha história, mas chamo para mim também a responsabilidade de que talvez essa história represente a história de outras mulheres. Eu ontem, relendo, eu chorei. Então, é um relato que sempre me emociona, porque toda vez que a gente relata a nossa história, a gente relata algumas das nossas dores. Eu vou começar primeiro com a minha entrada em cena, né, que é a aproximação com a academia. E vou começar com o primeiro conflito. Quando eu vim para a academia, eu tinha uma vida profissional fora da academia e uma vida profissional na academia. Então, o conflito que eu vou trazer para vocês foi exatamente que eu estava em auditoria quando eu decido fazer mestrado, e aí eu chego na empresa de auditoria com a notícia que eu tinha sido aprovada do mestrado. Então, tentei primeiro mestrado em uma instituição confessional de ensino superior, mas foi uma experiência frustrante, porque coincidiu com um longo período de greve. Apesar dos professores do mestrado não suspenderem as aulas, o lixo se acumulava em todas as rampas, e a situação me pareceu insustentável. Além disso, trabalhar o dia inteiro e estudar à noite era extremamente desgastante. Isso eu faço em honra a tantos estudantes não profissionais que têm uma vida que é exatamente essa, trabalhar o dia inteiro e estudar à noite. Decidi tentar uma universidade pública de prestígio. Para mim, ali naquele momento, era um sonho quase impossível. Mas, enfim, o não eu já tinha, não custava nada tentar. Nem pensei no problema de conciliação. Naquele momento, se eu entrasse na universidade, tudo se resolveria por magia, né? Nem sequer cogitei que haveria problemas de conciliação. Para mim era óbvio que meus superiores apoiariam, assim como era lógico que o ITA aceitaria mulheres. Na época que eu pensava fazer engenharia no ITA, o ITA não aceitava mulheres. Né? Mais para frente ele passa a aceitar. Afinal, era para me aperfeiçoar profissionalmente. Prestei sem muitas expectativas, até por não ter formação em contabilidade. E passei. Minha mãe que deu a notícia. Sim, eu tinha sido aprovada no mestrado. Bom, também em auditoria não havia banheiros femininos. Eu faço essa referência a banheiros femininos por causa de um livro, o livro da Sheryl Sandberg, que ela diz que chega numa reunião de conselho e pergunta onde é o banheiro e não viu um banheiro feminino. Muitas vezes as mulheres que chegam a determinadas situações descobrem que a presença delas não estava prevista, não ter condições de elas estarem naquele espaço. Ao contar sobre a aprovação, meu gerente ele me felicitou, analisou a grade, comentou como deveriam ser interessantes a disciplina, e eu lembro que ele dizia assim, nossa, eu ia da contabilidade do professor Sérgio, deve ser maravilhoso. Então, ele mesmo, muito animado com o que seria, ou poderia ser aquelas disciplinas. Ou teoria contábil do lucro, mas que eu deveria falar com o sócio. Ali foi o primeiro sinal de que alguma coisa estava errada. Né? Se você tem que falar com o sócio, tem alguma coisa errada. Bom, lá fui eu falar com o sócio. Ele falou da importância daquela universidade, de como era forte em contabilidade, mas, de novo, mais uma pergunta capital. Eu seria promovida para sênior proximamente, ficaria responsável por equipes.
O que eu faria quando houvesse um problema no job e eu tivesse aula? O que eu priorizaria? A equipe ou a aula? Quando te fazem essa pergunta, e isso não é uma preocupação da empresa de auditoria, essa preocupação fica sendo sua. Então, ali eu percebi que eu não conseguiria conciliar. Essa é uma questão sobre a quem cabe pensar estratégias de conciliação. A quem cabe pensar como que a gente vai trabalhar para que a promoção aconteça para aquelas pessoas que buscam, por exemplo, atividades em paralelo com as atividades profissionais, né? E essa é outra coisa, né? O mestrado e o doutorado no Brasil ainda eles são construídos como alguma coisa que se faz porque se tem interesse. Ou seja, o sacrifício é seu em fazer, você tem que dar conta do profissional. Eu vou agora fazer um salto, né? Depois eu chamo vocês a lerem o artigo todo, porque eu queria ir para um ponto do meio da carreira. Eu passo esse momento do mestrado abrindo mão da vida profissional, porque eu contava com o apoio da minha família, eu estava na casa dos meus pais, então eu tinha como me manter só no mestrado. Acho que muitas pessoas não teriam essa condição. Então, aqui eu também trago uma posição minha de privilégio para a gente refletir quantas pessoas ali desistiriam do mestrado. E eu faço mestrado e logo aparecem oportunidades e eu vou me consolidando com a ideia da carreira acadêmica e logo ingresso como docente. Mas aí eu também queria fazer outra reflexão. Mestrado e doutorado em dedicação integral é diferente de mestrado e doutorado com uma atividade profissional, mesmo que seja ela docência, porque docência é uma atividade profissional. Eu acho que a gente tem que chamar a atenção disso. Docência é uma atividade profissional e ela, sim, concorre com o mestrado. Quem tem que preparar aulas, quem tem que ministrar aulas, quem tem que corrigir trabalho de estudantes, sabe que é isso. Porque você tem o seu trabalho no mestrado, você tem o trabalho dos seus estudantes. O que você vai fazer, o que você vai equilibrar. E chamo essa atenção porque eu acho que nós também agora, como docentes de mestrado e doutorado, como coordenadores de programas de doutorado, temos que pensar que essa conciliação não deve ficar no colo de quem tem, precisa ter essa dupla dedicação à carreira docente e ao mestrado. Eu vou dar um pulo para falar sobre outro conflito, o conflito com a vida pessoal. Então, agora eu estou no doutorado, a vida pessoal se impõe, o doutorado começa, e eu estou contando um pouco da minha vida pessoal e como ela se conciliou ou não com a minha vida profissional. Na vida pessoal, o ritmo não foi mais lento. O casamento, a mudança para o interior, a gravidez de risco, o nascimento prematuro do meu filho, eram muitas as emoções. Concluí o mestrado levando 70 meses, ou seja, 6 anos. Os colegas que concluíram no meu menor tempo, é que eu estou falando dos colegas homens, levaram quase 4 anos, uma diferença de 2 anos em relação a mim. De qualquer forma, eu já começava a sentir que minha carreira avançava a passos de tartaruga mantra, muito lenta, claudicante. O doutorado iniciou na sequência, sem pausa para respirar, o tempo para pensar, refletir e talvez esperar ou desistir. Foram créditos cursados, já exercendo a função docente, agora com filho pequeno. Ao mesmo tempo, mantinha a minha vinculação com a fundação e uma decisão não muito racional, agora vejo, de morar em uma cidade do interior, 60 quilômetros distante do trabalho. Portanto, eram 120 quilômetros diários para vir ao trabalho e retornar para casa, além da angustiante distância do meu filho. Porque quando a escola chama a mãe. E aí você está aqui e tem que correr para lá para tentar chegar em tempo da emergência que estão te chamando, né? As disciplinas passaram de forma muito rápida, a sensação era de uma corrida com obstáculos. A presença dos colegas nas disciplinas aliviava o fardo, mas não a correria. E aqui eu quero fazer um registro. Eu tive uma colega, nesse período, concluiu os créditos do doutorado grávida, e ela viajava de outro estado até São Paulo. Na época, o nosso era o único doutorado em contabilidade no Brasil, grávida, muito grávida, para concluir as disciplinas, os créditos das disciplinas. Hoje eu tenho um vínculo imenso com essa colega, porque são colegas também das vivências diárias, né? Sentia-me sempre correndo, atrasada, insuficiente. Enquanto cursando os créditos, havia com os colegas de disciplinas um compartilhamento de angústias e de vitórias. O que eu não havia desejado no mestrado, a razão de eu ter abandonado a vida profissional para não ter a sensação de não estar fazendo nada com a dedicação necessária, era uma constante. Isso apesar de toda a minha rotina estar concentrada em atividades na universidade. Então, eu tinha ainda esse outro privilégio que toda a minha rotina estava aqui.
As minhas aulas eram aqui, tanto as que eu era aluna, quanto as que eu era professora. Imaginem as pessoas que têm que se deslocar para dar aulas em outros lugares, né? E muitas vezes as pessoas se deslocam grandes distâncias e, se as pessoas estão aqui em São Paulo, independente da distância, se deslocam em um trânsito que não é nada amigável, né? Então, essa aflição do deslocamento da cidade. Demorou muito para me ocorrer, porque eu não estava fazendo doutorado pela dedicação exclusiva. Trabalhar onde se estuda causa esse tipo de ilusão. Mas como eu tinha colegas que faziam o mesmo e não pareciam sentir o peso, não me sentia confortável em explicitar meus sentimentos ou mesmo pedir ajuda. Demorou mais ainda para eu tomar conta de que a minha situação entre os meus colegas, a maioria homens, não era exatamente ignorante. Então, aqui, demorou um tempo para eu perceber que havia diferenças, demorou um tempo para eu perceber, então, e aí eu chamo a atenção, que a gente deve compartilhar essas angústias. Essas angústias não são só minhas, os problemas não são só meus. Hoje a gente tem um movimento que se chama Parenting Science, que busca trazer a situação diferenciada de quem tem a função de cuidado, seja com antecedentes, seja com descendentes, e quem não tem. Isso por quê? Porque os ritmos da academia são ritmos fortes. As pressões da academia também são de tempo e de produtividade. Todo mundo sabe disso, não é? A gente vem para esse congresso, daqui a pouco a gente está se perguntando como é que eu vou publicar esse trabalho, não é? A gente sai daqui pensando em publicar. Essas pressões são diferentes para quem tem a função de cuidado e para quem não tem. Por conta da dedicação de tempo que você tem nessa função de cuidado. Eu vou terminar agora, eu vou pular lá para o fim da minha carreira, em um minutinho, muito bom esse mestre do tempo, porque a gente se perde na emoção, e vou ler as considerações finais. Bem, chegamos ao final de uma trajetória. Devo ter cometido erros e omissões, mas olhando para a experiência acumulada como elemento de contraste com as outras trajetórias, acho que os fatos e atos principais serão contemplados. Não separei o profissional do pessoal. Como diria Jânio Quadros, filo por quilo. Agora, saudade de Jânio, na época que os políticos tinham outro desenho, né? Propositadamente, ou seja, eu fiz propositadamente como amálgama de minha trajetória de vida. Nessa fase de carreira, embalada por parcerias longevas e por redes de solidariedade, pretendo mais do que foliar ações e buscar possibilidades de abrir caminhos e ampliar vias de acesso nessa nossa missão de identificar, nutrir e fazer florescer talentos. Quero ainda deixar uma mensagem, considerando minha vivência e as histórias compartilhadas pelas estudantes, líderes e professoras que entrevistei e sigo entrevistando, somadas agora a essas mulheres empreendedoras de diversas áreas, setores e regiões do mundo. Parece-me que a academia, as empresas, as instituições podem se beneficiar de uma avaliação mais inclusiva das conquistas, sejam elas acadêmicas, econômicas ou sociais. O ambiente e o clima organizacional podem evoluir para incentivar e garantir a participação de todos. E eu estou contando com isso. E eu estou muito feliz de estar nessa sessão, porque todos os trabalhos falam disso aqui. Muito obrigada. Obrigado, professora. Eu tomei a decisão deliberada de tomar os 16 minutos para a professora, então a gente vai direto para o próximo artigo, tudo bem? O próximo artigo é a Nelise que vai apresentar. Então eu vou passar o vídeo. Eu acho melhor, porque senão eu nunca vou conseguir ficar em 8 minutos também. Não, Compartilhar a tela, assiste. Aí, lá embaixo, compartilhar o som. Tá vendo embaixo? Isso. Agora você pode pegar a vou pegar. Olá, Vocês eu ouvem? sou a doutora Nelise Tarismo. Estou aqui para apresentar o artigo A Percepção de Deficientes Visuais. Ouvem? Professor de casa ouve? Olá, eu sou a doutora Nelise Tarismo. Estou aqui para apresentar o artigo A Percepção de Deficientes Visuais sobre as Competências Laborais Requeridas no Mercado de Trabalho. Então, ela foi feita em conjunto com o Cleiton Luiz Guio, que foi meu orientando do campus Farroupilha, na época, né? Hoje eu sou docente do campus Bento Gonçalves. E temos também
o acompanhamento metodológico e também a revisão final da doutora Daniele dos Santos Fontoura, também docente do Instituto Federal. Então, o objetivo geral do artigo foi analisar a percepção de associados da Associação Farroupilhense de Deficientes Visuais, a AFADEV, sobre as competências laborais por eles requeridas. Então, esse estudo surgiu, então, do desejo de compreender um pouco mais as relações do mercado de trabalho e das competências, né, dos deficientes visuais. Que, inclusive, o caso curioso é que nós tínhamos um aluno, né, um egresso do curso de Tecnologia em Processos Gerenciais, que era deficiente visual, muito amigo do Cleiton, e por isso que instigou também esse olhar dele. Com objetivos específicos, buscamos investigar como o deficiente visual da AFADEV percebe seu mercado de trabalho, quais as competências laborais dele requeridas, né, como são desenvolvidas, identificar como o associado percebe a competência em relação à inclusão do deficiente visual no mercado de trabalho. O referencial teórico foi, para não me alongar, né, resumidamente, ele foi baseado no mercado de trabalho e inclusão para pessoas com deficiência visual. Então, a gente inclui a questão da inclusão social, né, da legislação, então, do deficiente visual, não só a lei de cotas, mas a lei de inclusão social. E no mercado de trabalho, nosso olhar foi o olhar mais aproximado à sociologia econômica, que vê o mercado de trabalho enquanto estrutura social. Então, os elementos sociais também permeiam as relações desse mercado, né? Então, além das relações econômicas, como de qualquer mercado, que estão presentes no mercado do trabalho, na troca, né, da renda pelo desempenho de trabalho, também temos elementos sociais que são considerados para as dinâmicas de seu funcionamento. Fora isso, também abordamos as competências, né? A visão teórica das competências, nesse caso, voltadas, então, para a inclusão no mercado de trabalho para deficientes. Então, essas foram as bases teóricas. Enquanto metodologia, essa pesquisa, então, foi uma pesquisa aplicada, qualitativa, descritiva. Foram aplicadas entrevistas com 8 associados na FADEV, 5 deles eram empregados e 3 eram empregadores. Então, visualizando essa diferença de visão entre eles, especialmente na visão da constituição das suas competências, nós decidimos separar os dados, então, desde caracterização até análise de dados, né, com olhares diferentes, então, nessa categorização dos dois públicos, né, dos empregados e dos empregadores. Todos eles, então, claro, que já estivessem inseridos no mercado de trabalho. A entrevista foi sendo estruturada, gravada, transcrita, foram triangulados os dados com observação sistemática, as coletas foram feitas em loco e pesquisa documental, inclusive vários aspectos comportamentais ao longo da entrevista foram observados. Então, as categorias e microcategorias formadas, então, diante desses dois públicos, né, foram, então, as categorias de competência individual, competência coletiva, competência profissional, competência gerencial e, além dessa visão, a questão da automobilização, que apareceu também com força para constituir uma categoria. Para não, né, novamente temos a restrição de tempo, então eu vou direto para as considerações finais, que resumem as nossas análises efetuadas. Então, o mercado de trabalho não apresenta total apoio à inclusão. Nós observamos que a lei de cota, sim, se busca respeitar, se precisa respeitar, né? Então, o acesso ao emprego não foi tão dificultado, mas foi muito dificultada a atuação e o desenvolvimento de competências posterior ao acesso ao emprego. Então, será que houve inclusão, né? Houve o acesso ao emprego, houve a inclusão, a inserção profissional, mas tiveram algumas dificuldades de acessibilidade que então não possibilitavam a plena inclusão e inclusão social também. Muitas vezes também esses trabalhos que eram oferecidos eram muito simplificados, então
isso demonstra, de certa forma, um preconceito da própria organização, de que eles não poderiam atuar em tarefas mais complexas. Isso atuou como desmotivador para o desenvolvimento de competências e atuação na organização. Então, isso dificultou um pouco a automobilização, né? Que, por outro lado, foi contrabalanceado, então, com foco na experiência prévia de alguns dos entrevistados, fazendo uso da sua memória visual. Então, os empregadores aparecem mais engajados, até pela necessidade, né? E pela possibilidade que eles conseguem construir desenvolvimento de competências. E aí, então, aparece uma disputa por conhecimento, né? Após a contratação, que se faz uso de algumas interações de rede de relacionamento, para conseguir, da própria proatividade dos próprios, né, trabalhadores deficientes visuais, para conseguir atingir esse desenvolvimento de conhecimento. Uma coisa interessante que a gente gostou de ressaltar é que eles buscam sempre, eles não gostam da visão de pena, né? Eles não gostam de adaptações ao trabalho. Então, isso aparece nos dois públicos, né? Eles querem que ser reconhecidos como trabalhadores e que cumprem a sua função social no trabalho, né? Inclusive, assim, a gente percebeu que os próprios empregadores, eles também têm preferência por pessoas que tenham perdido a visão, mas que já tenham tido a visão anteriormente, porque eles acreditam que essa memória visual, essa experiência prévia, pode auxiliar no desenvolvimento das suas competências no trabalho. Então, aparece que até mesmo o próprio deficiente visual acaba tendo um certo grau de preconceito com o deficiente que nunca enxergou, né? Então, a gente percebeu esse duplo preconceito, né? Então, foi um fato também interessante a ser observado. Sugere-se, então, buscar cursos externos para aprendizagem e construção de relacionamento, quando a organização não consegue prover isso. Buscar por entidades na falta de apoio das empresas para desenvolvimento, então, atingir, então, a automobilização. E que a empresa assuma a visão do deficiente como capaz de desenvolver competências, até porque a motivação dele vai resultar em maior contribuição mesmo para a própria organização, né? Quanto à relevância da pesquisa, a visão dos empregados e empregadores com deficiência visual no mercado de trabalho, né, a gente espera ter incitado a reflexão e contribuído para a discussão da inclusão social e das competências da pessoa com deficiência visual neste. Sem mais tempo para me alongar, agradeço pelo tempo e pela exposição aqui. Olá, boa tarde a todos. Então, estamos aqui no... Manuel já foi na cola. Acho que não é Manuel, acho que é outro vídeo. É outro. Peço desculpas, né? Tranquilo. Uma vez pelo trabalho. Eu tenho algumas questões, eu posso começar? Por favor. Acho que o que mais me saltou aos olhos foi a abordagem sistemática e funcional, assim, um olhar sobre a competência para o trabalho. O esforço é resolver quais seriam as competências que eles poderiam oferecer para o mercado de trabalho. Ou teriam mais, como eles estariam em cada uma delas. Eu sei que você falou no seu texto alguma coisa sobre isso, mas na apresentação não teve a oportunidade de explorar. Então, vai ser interessante mostrar para a gente um pouco quais são as competências em que eles se destacam, que eles não têm dificuldades por causa da situação, por causa da condição, e quais seriam as competências que eles teriam mais desafios para serem enfrentados. Isso foi medido de alguma forma? Ou você conseguiria traçar esse paralelo? Teria muito para falar, na verdade. Claro, a gente já, da FADEV, nós entrevistamos, na verdade, todos aqueles que estão no mercado de trabalho, né? Então, pensando que é uma associação bem maior, né?
a gente chega a um número restrito de deficientes visuais que conseguiram se colocar no trabalho, né? Então, esse é o primeiro ponto. E mesmo assim, a gente percebe em todos essa vontade de sentirem-se úteis, né? De sentirem-se capazes, né? Então, não só de preencher uma vaga, como a gente coloca, né? Que as empresas acabam cumprindo, né? A tabela. Por isso, esse desenvolvimento, esse olhar sobre as competências mesmo, porque eles querem se sentir competentes em diversos âmbitos. A maioria deles fala muito da sua facilidade, respondendo especificamente, então, a tua pergunta, na facilidade de comunicação, que eles usam muito, né, a comunicação e as redes de relacionamento, até para encurtar e para facilitar caminhos, assim, né? Então, a competência interrelacional ou comunicacional que a gente fala, né, as capacidades comunicativas, são bastante utilizadas. Algumas competências, como a parte mais técnica em específico, eles citam bastante a questão de tecnologias, né? Porque nem toda empresa também tem a sua adaptação para os meios para o deficiente visual conseguir utilizar, né? E são aspectos realmente mais específicos, mais técnicos. Então, para conseguir desenvolver essas competências, tanto a parte de software, né, de conhecimento, quanto a parte de hardware é necessária, e como a gente fala, às vezes, sem apoio da organização, dificulta essa própria automobilização por parte deles, né? A gente sabe que eles até querem buscar, mas que sem o acesso adequado, eles não conseguem desenvolver mesmo por eles mesmos. Então, esse é um dos pontos que eles citam com bastante dificuldade, assim. E até ele cita ali, né, a questão de que os próprios empregadores que são deficientes visuais, que têm empresa, a maioria, esses que a gente entrevistou, eles perderam a visão, eles tinham visão anteriormente, e eles querem chamar pessoas que também tenham passado pela mesma situação, porque eles acreditam que eles podem ter adquirido competências antes de perder essa visão, que agora tornaria mais difícil de desenvolver. Então, foram várias nuances, assim, relacionadas às competências para o trabalho, que acabam se fundindo nessa visão de si mesmo, né? Essa visão de sentir-se útil, né? Isso constituindo a sua identidade. Tem um aspecto que você explora bastante no seu artigo, que é o aspecto da experiência anterior, né? Então, desconta da experiência anterior, acho que tem alguma coisa sobre memória visual, para que essas memórias fossem repetidas de alguma forma. Então, eu fiquei pensando nas competências futuras, as competências esqueci o nome agora, mas eu vou lembrar. E uma das competências principais é a capacidade de inovação, de mudança, etc. E quantas empresas precisariam ainda fazer movimentos grandes para conseguir integrar esses profissionais nesse movimento de inovação. E que compõe, então, as competências individuais, né? Então, se a gente pensar que quem não tem a deficiência já faz uso de todos os... para cada construção, de toda a sua... a exemplo do trabalho anterior, né? De toda a sua trajetória, de tudo aquilo que se adquiriu ao longo da vida, o mesmo acontece com o deficiente visual. Então, quanto mais elementos ele conseguiu reunir, mais facilita esse desenvolvimento, né? O que poderia ser muito facilitado e corroborado com os apoios, né, de desenvolvimento de inclusão. A gente, no Instituto Federal, a gente tem um setor só responsável por isso, né? Então, a gente tem teclados adaptados, né? A gente desenvolve alguns meios que facilitam ao deficiente utilizar. Inclusive, quando a gente foi fazer esse artigo, ele foi inspirado num dos nossos alunos, né? Não o aluno que escreveu, ele era que fez a coleta, né? E depois a gente foi construindo. Ele era muito amigo desse meu aluno deficiente visual, e ele fala muito da importância dessas ferramentas para o desenvolvimento dele. Então, não só para a aprendizagem da formação dentro do Instituto, mas para adquirir essas competências, né? Porque ele conseguiu aprender muito mais através disso, e isso vão construindo as suas experiências
para ele utilizar no ambiente de trabalho, né? Então, assim como nós também, como essa construção ela é fluida, ok, ela é voltada para o trabalho, mas ela faz a mobilização de vários conhecimentos ao longo da vida, né? E ao longo de todas as ferramentas, fazendo uso de todas as ferramentas que nós temos. Então, uma coisa que a gente quis salientar é isso, pode ser mais trabalhado, podem se trazer mais acessos, mais ferramentas, mas tem que ter esse olhar por parte... Aqui a gente focou nas organizações, né? Mas de todas as instituições que eles possam ter acesso. Nós ainda estamos engatinhando muito nesse sentido. Alguém tem uma pergunta? Observação. O seu desenho, não sei se você está me ouvindo. Deixa eu ligar na frente. Estou ouvindo um pouco baixinho, mas Eu vou vir aqui na frente e ver se você me ouve bem agora. acho que melhor. Aham. Melhor? Tá. Até aumentei o som aqui. Chegou? Sim, sim. Está me vendo e está me ouvindo agora? Sim. Uma coisa que eu gostei muito no desenho da sua pesquisa é que você conversou com entregadores e com as pessoas que vão ocupar posições nessas empresas. É isso que eu entendi. Né? Isso Não, é interessante. na verdade, eram deficientes visuais que eram empregadores. E o outro E grupo? deficientes visuais empregados, não necessariamente eram da mesma empresa. Da mesma empresa. Perfeito. Mas, de certa maneira, você tentou, me parece, no desenho, fazer um diálogo entre as pessoas que procuram outras pessoas e as pessoas que procuram posições nas empresas. Agora, eu fico me perguntando, esse desenho eu achei bárbaro, porque às vezes a gente fala de um lado e não fala do outro, né? E aí não existe uma responsabilização, digamos assim, né? Não se estabelece um diálogo dos desafios dos dois lados. Mas eu fico me perguntando, quando você usa competências, o quanto dessas competências, de certa maneira, estão voltadas para um grupo que não esse. O desenho mesmo do que é competência, percebe? Porque as teorias foram desenvolvidas a partir de um grupo hegemônico, que é um grupo tido como normal, tá certo? Ou seja, elas podem estar envolvidas no que a gente chama de capacitismo. Então, eu queria te ouvir falando um pouco disso, né? Quando a gente olha para essas teorias ou para essas classificações de competência, o quanto elas podem estar influenciadas por uma visão capacitista, ou seja, que não explore as competências de outros grupos, não aquele que, de certa maneira, é foco desses estudos e dessas teorias. Assim, a teoria da competência, ela é toda baseada, ela é toda focada em resultado, né? Na entrega. Quando, na verdade, a gente aqui, né, quando a gente está falando em significação até do trabalho para o deficiente visual, a gente fala da constituição da própria, que a gente falei, a gente não quis entrar nessa discussão, porque daí daria outro artigo, mas ele resulta na constituição da própria identidade do trabalhador, né? E uma coisa que a gente tentou daí salientar muito é na frustração, né, deles, de quando eles sentem que estão apenas preenchendo um papel, né, de cumprimento legal, né, de cumprimento da lei de cotas, quando as organizações elas têm essa obrigação de preencher uma vaga, mas que não visam esse desenvolvimento deles, né? Então, se a gente focasse não só no resultado, mas no processo, né, de desenvolvimento deles e dessa importância para a Constituição, para o trabalho deles também, né? Claro que seriam outros aspectos visualizados, né? Como essa integração para o trabalho. Eles acabam fazendo muito uso das suas relações, como eu comentei, de forma bem voluntária, né? Então, tem todo um outro aparato que poderia ser trabalhado melhor nessa integração e na forma de práticas e desenvolvimentos focados nesse deficiente físico. Em nenhum dos casos a gente viu eles comentarem que teve alguma adaptação para a sua integração enquanto deficientes físicos, né, na empresa, né? Então, foram todos eles colocados na nossa função e alguém passou alguma informação e eles tiveram que ir buscando o seu lugar, mas nenhuma preparação prévia, né, voltada a eles, diferente da voltada para as competências, como tu falou, capacitistas, né? Não há um foco, né? Ainda assim,
eu ainda considero, né, a gente tem a lei da inclusão, ela não é completamente, ela existe, mas ela não tem a sua operacionalização, então, realmente, as organizações, elas também não sabem como operacionalizar, mas ainda assim, a lei de cotas, ela agregou, né, no sentido de que ela requer esse espaço, né, ela preserva a existência desse espaço para o deficiente físico, porque se não fosse a lei de cotas, a gente não teria esse espaço resguardado. Agora, para ir além, né, para a construção do desenvolvimento, das competências realmente do deficiente físico, ainda tem um caminho para se desenvolver. Não sei se responde a tua pergunta. Respondeu sim. Beleza, a gente vai para o próximo artigo, tudo bem? O próximo artigo é do Manuel, eu vou passar o vídeo. A Bárbara queria fazer um comentário, não sei se dá tempo. Bárbara, se você seguir o lugar, eu posso pedir para você guardar esse comentário para a parte final? Sim, claro. Tranquilo. Muito obrigado. Olá, pessoal, tudo bem? Sou Manuel Bastos, sou mestrando no programa de pós-graduação em administração da PUC Minas e vou apresentar o trabalho de mulheres em startups no exame de currículo para o PIB. Esse trabalho foi orientado pela professora Rebeca Grangeiro, vinculado à Universidade Federal do Cariri. E inicialmente a gente traz a discussão de como as startups elas possuem estruturas organizacionais que são diferentes das organizações tradicionais e com estruturas menos burocráticas, mais flexíveis, com a maior mentalidade de equipe, com a maior diversidade, e que essas características acabam aproximando os profissionais e criando a promessa de uma maior igualdade de oportunidades de carreira. Né? Contudo, essas organizações elas possuem uma forte base tecnológica, que essa base tecnológica ela ainda é majoritariamente masculina, e que isso não faz com que as mulheres, e isso faz com que as mulheres não estejam imunes à discriminação de gênero. E é diante desse contexto das organizações, apesar de ser um ambiente mais diverso, ele ainda está inserido no ambiente de empreendedorismo e no ambiente tecnológico, que são duas esferas que são tradicionalmente mais masculinas. E os estudos e a teoria abordam que as mulheres que atuam em ambientes mais masculinos, mais competitivos, com a menor igualdade de gênero e que vivenciam algumas experiências de discriminação, elas podem apresentar comportamentos que mais prejudicam do que ajudam outras mulheres que estão iniciando, e que esse comportamento ele é apresentado como o fenômeno da abelha rainha pela literatura. E é a partir disso que nosso trabalho ele busca analisar se as mulheres que atuam dentro das startups elas possuem atitudes típicas do fenômeno da abelha rainha. Então, esse trabalho ele se justifica diante da sua originalidade, porque nenhum trabalho em contexto nacional tem um objetivo semelhante. Ele busca também trazer um avanço no debate sobre a atuação feminina na área da tecnologia e também lança luz sobre a influência dos fatores sociais e organizacionais para o relacionamento das mulheres dentro do ambiente organizacional e como isso também acaba fortalecendo ou não o debate sobre o fenômeno da abelha rainha. Bom, a literatura sobre a abelha rainha, ela aponta que as mulheres que enfrentam ameaça à identidade social dentro do ambiente de trabalho, elas possuem duas estratégias para ascender profissionalmente. Seria uma estratégia a nível individual e a nível coletivo. A nível coletivo seria realmente juntar forças para combater a estrutura organizacional. E já a nível individual, essas mulheres adotariam estratégias e se adequariam ao sistema a fim de obter ganhos individuais. E esses ganhos individuais é o que facilita o surgimento do fenômeno da abelha rainha. E a literatura descreve que o fenômeno da abelha rainha ele apresenta três dimensões que são das atitudes típicas dessas mulheres. A primeira é a autodescrição masculina, ou seja, essas mulheres começam a adquirir comportamentos e se descrever como mais masculinas do que outras mulheres, a fim de atender os estereótipos de gênero que são descritos como
os estereótipos de gêneros masculinos são descritos como os mais adequados para os cargos de liderança. Além dessa autodescrição masculina, elas também acabam ao se autoavaliando como mais comprometida que outras mulheres e acreditam ter feito escolhas e sacrifícios em prol da sua carreira, diferente de outras colegas de trabalho. E toda essa autodescrição mais masculina, dessa percepção de maior comprometimento, de maior sacrifício, acaba também criando a segunda dimensão, que seria o distanciamento do autogrupo. Esse distanciamento acontece tanto no distanciamento geográfico como no distanciamento psicológico entre as mulheres. E, por fim, o terceiro comportamento é descrito como a legitimação da hierarquia de gênero. E essa legitimação acontece quando as mulheres negam a discriminação, quando elas fortalecem um discurso meritocrático e quando elas se opõem às políticas afirmativas de gênero. Então, esse trabalho tem um caráter qualitativo, onde foi utilizado em entrevistas semi-estruturadas em profundidade. Foram entrevistadas 61 mulheres que atuam dentro do ecossistema das startups das três principais cidades do Nordeste, que apresentam o maior número de startups, que é Fortaleza, capital do estado do Ceará, Recife, capital do Pernambuco, e Salvador, capital da Bahia. Essas mulheres foram inicialmente convidadas a participar do estudo, depois, ao longo do trabalho, foi utilizada a técnica da bola de neve, onde essas primeiras participantes indicaram outras potenciais participantes, e os dados foram analisados pelo método indutivo, onde foi utilizadas as dimensões do fenômeno da abelha rainha e foram feitas as adaptações de acordo com o material da coleta, e essas adaptações foram analisadas com base nas técnicas de análise de conteúdo. Bom, os nossos resultados, né, sobre a primeira dimensão, as mulheres elas se autodescrevem como mais masculinas, 75,4% das participantes, elas declaram mais traços masculinos e elas afirmam a necessidade de adotar uma postura mais firme quanto ao comprometimento. 67,2% das mulheres destacam a necessidade de se comprometer e realizar mais sacrifícios que seus colegas do sexo masculinos para obter cargos de maiores destaques ou alcançar os cargos de gestão, e as mulheres também afirmam a necessidade de realizar maiores esforços para obter uma credibilidade profissional. Quanto à segunda dimensão, que seria o distanciamento, a gente observou que as mulheres elas não adotam distanciamento, ao contrário, elas têm um comportamento e estratégias mais coletivas que visam enfatizar as qualidades dos estereótipos femininos, que elas lutam por mudanças estruturais e desafiam as crenças que apontam a falta de apoio entre elas. Elas também relatam estratégias como mentoria, network, patrocínio para impulsionar a carreira de outras mulheres, e elas relatam também a união e a formação de grupos formais e informais para fomentar as oportunidades de outras mulheres. Referente à terceira dimensão, elas não legitimam o status quo, elas combatem, ou seja, elas não negam a discriminação, elas reconhecem que existe uma discriminação dentro do ambiente das startups, elas relatam essas situações por parte de colegas, supervisores, fornecedores, clientes. 90% dessas mulheres reconhecem que já viveram alguma situação de discriminação e que possuem menos oportunidades que seus colegas do sexo masculino. Elas não defendem o discurso meritocrático, elas percebem que existe a necessidade de realizar mais esforços e que percebem uma superioridade da quantidade de homens e da dificuldade de alcançar os cargos estratégicos, e elas não se opõem às políticas afirmativas de gênero. Elas apoiam as políticas, ou seja, elas exclusivamente conhecem e atuam fortemente na atuação dessas políticas, e relatam também que elas acabam adotando estratégias para ter um recrutamento de aumentar o número de mulheres dentro desse ambiente. Então, de modo geral, nossos resultados ele refuta a hipótese que propõe que as startups são contextos mais favoráveis ao surgimento da abelha rainha, e também ele traz uma contribuição teórica à literatura sobre o fenômeno, né, orientando a formulação de novas hipóteses teóricas para analisar variáveis que vão além do contexto organizacional mais masculino. Aqui é uma das nossas referências que utilizamos no trabalho. E muito obrigado. Obrigado. Alguém tem alguma pergunta? Não? Tem um comentário, Manuel. Vou vir aqui na frente para você me ouvir, Manuel.
Primeiro, parabéns pelo trabalho. É um grande número de entrevistas, né? 61 entrevistas, imagino que foi recrutar essas mulheres, trazê-las para conversar, fazer essas entrevistas de análise. Imagino só imagino o trabalho que vocês tiveram, então parabéns. Agora, vocês trazem um fenômeno que é da abelha rainha e me parece que os resultados de vocês contradizem isso, né? Vocês encontraram o oposto, né? Eu queria pensar aqui com vocês, se vocês teorizaram o que seria esse fenômeno, que nome vocês dariam, e já confessar para você que esse fenômeno da abelha rainha me causa imenso incômodo, porque existe um estereótipo da competição feminina, né? E acho que esse fenômeno da abelha rainha vai bem alinhado com esse estereótipo, né? Que as mulheres competem entre si, né? E quando elas assumem posições de liderança, de certa maneira, elas bloqueiam outras mulheres para elas se tornarem as únicas, que é o que a abelha rainha faz, né? Ela é a única naquela colmeia, né? Então, eu queria que você, talvez, tivesse um minutinho para teorizar como você chamaria o que vocês encontraram. Me parece que é o oposto da abelha rainha, né? Isso. O nosso resultado ele acaba refutando uma parte da teoria do fenômeno da abelha rainha. Esse incômodo com a metáfora em si já é relatado por diversos autores em outros estudos. Inicialmente, esse fenômeno ele surgiu de forma como um modo mais pejorativo, trazendo essa ideia que as mulheres são as próprias inimigas, uma das outras que são as culpadas por essa discriminação. A própria autora que deu surgimento que surgiu com essa metáfora, ela já retirou esse trabalho, mas os estudos atualmente eles começaram a explorar como que o contexto interfere no surgimento desse fenômeno. Ou seja, daí apareceram outras teorias, né? Que esse fenômeno ele surge a partir de uma ameaça à identidade social, ou seja, não é a mulher que ela é inimiga da outra mulher. É quando o indivíduo ele enfrenta uma ameaça à sua identidade social e ele acaba adquirindo um mecanismo de ser aceito àquele grupo. E quando como ele acaba adquirindo esse mecanismo, ele acaba reproduzindo alguns comportamentos também, e que isso não ocorre só entre as mulheres, ocorre também com muçulmanos, com pessoas LGBTs, ou seja, quando um gay, ele, de certa forma, ele discrimina um afeminado por certos comportamentos, porque ele está mais adequado à heteronormatividade, enquanto o gay mais afeminado não está. Então, assim, isso é um comportamento típico às mulheres. Os estudos recentes, eles vêm comprovando isso. Então, as mulheres que vivenciam experiência de discriminação, as mulheres que enfrentam uma ameaça coletiva, ou que ameaçam elas acabam disputando pelo menor espaço do ambiente de trabalho, ou seja, existem vários contextos organizacionais que acabam interferindo sobre isso, e o nosso trabalho, ele acaba refutando essa ideia de que só o ambiente organizacional ou o ambiente competitivo vai contribuir para o surgimento desse fenômeno. Ou seja, a gente mostra que as startups são um ambiente mais masculino, porque ele tem uma base tecnológica, tem uma base empreendedora, e as mulheres acabam não reproduzindo esse comportamento. Então, existem outras variáveis que devem ser analisadas, que o nosso trabalho acaba não abordando, que até como sugestões de outros estudos, para ver como se dá o surgimento desse tipo de comportamento. Ou seja, não é só o ambiente competitivo, não é só o ambiente masculinizado, ou seja, existem outras variáveis. As mulheres das startups, elas têm um posicionamento mais feminista, elas têm um reconhecimento maior dessa discriminação. Então, isso pode favorecer o não surgimento desse fenômeno. Ou seja, por isso que é interessante entender os contextos organizacionais e não tratar só de uma competição entre mulheres ou uma rivalidade, uma briga feminina. Eu não sei se eu respondi muito bem sua pergunta, mas... Não, mas eu quero que você responda no futuro, tá? Se existiu alguém que teorizou e propôs a abelha rainha, vocês estão aí, né, com evidências para teorizar e propor um outro fenômeno. E como você mesmo disse, eu acho que os grupos vão se reunindo e vão formando o oposto disso, né? São coletivos que, na verdade, posicionam para estruturas que estão postas e que impedem a participação de alguns grupos, né? Eu acho que é um pouco isso que vocês estão identificando que essas mulheres estão fazendo ativamente nas startups, né? Que vocês descrevem. Elas estão atuando com estratégias de cooperação e não de competição, né? Eu vou te fazer uma sugestão. Na área de gênero, tem a proposição da solidariedade feminista. Talvez seja alguma coisa que você possa olhar.
Uma das autoras que constrói um pouco esse conceito e teoriza é a Alison Phelan, que inclusive é uma das editoras da Gender Work and Organization, uma revista forte nessa temática. E elas olham para diversos tipos de organizações, aí vocês têm até um espaço para explorar, né, um pouco bases teóricas que estão postas lá. E eu acho que um outro olhar que é muito forte, que vai nessa linha, é do feminismo negro. As teóricas feministas negras, elas falam muito da constituição de estratégias de resistência e da ação coletiva. Né? Então, eu acho que são dois caminhos que você pode olhar para teorizar talvez um outro fenômeno, e quem sabe acabar de vez com esse da abelha rainha, né? Porque ele não se verifica, é isso que eu acho. Né? Ele acaba alimentando um estereótipo, enfim, né? Não se vê. Né? Então, eu fico incomodada de ver isso sendo reproduzido. E no título do seu artigo, eu proporia... Perdão? Rotula de uma maneira estereotipada, né? Porque é o contrário do que na minha experiência, a gente faz, né? E do que eu tenho testemunhado. Por exemplo, as mulheres da Rede Mulher Empreendedora, para falar de alguns movimentos, né? Jamila Ribeiro, e ela tem aquele projeto imenso de feminismos plurais. Eu acho que dá para olhar isso por outras lentes. E queria fazer um convite. A gente está com uma linha temática no GWO de 2022, que vai ser na África do Sul, que é sobre empreendedorismo. Depois eu vou mandar um link para submissões, porque a gente adoraria recepcionar esse trabalho, tá bom? Muito obrigado. Obrigado, Manuel, para você. Vamos para o trabalho da Júlia? Vamos. Está enquadrada? Mais para trás? Aqui? Eu tinha que fazer a última pergunta, mas... Aqui, tá bom? Ótimo, mas É que eu vou precisar dar umas palhinhas. Então não estava encaixando muito bem, não. Aqui tá bom? Não, pode ser mesmo. Tá bom. pode começar, você tem 8 minutos. Ok. Então, vamos lá. Bom dia para todas as pessoas, online e presencial. É uma honra poder estar aqui. O artigo é sobre a experiência de inclusão das pessoas com deficiência no ambiente de trabalho. Meu nome é Júlia Moraes Piccolomini, o meu orientador é o doutor Edson Quirino da Mata. E a gente está aqui pela instituição Os Pesaus. Pode passar para o próximo slide, por favor. Como introdução, a gente inicia apresentando a diversidade como importante pilar estratégico de gestão de pessoas, como sustentabilidade de qualquer negócio. Como o próprio Myers traz em 2003, representatividade a diversidade ela gera representatividade e inovação para os desafios colocados pelo mercado e pela concorrência. Né? Explicando um pouquinho isso, né? Se a gente tem uma empresa que contrata pessoas que vêm dos mesmos lugares, de um mesmo lugar, que têm os mesmos pensamentos, que têm as mesmas vivências, a probabilidade das soluções serem iguais é muito maior. Já se a gente contrata pessoas diversas, com pensamentos diferentes, que vêm de lugares diferentes, eu venho do meu pensamento A, uma escutativa para o pensamento B, a gente soma num conflito saudável, vai gerar discussões benéficas, e a gente cria o ser, a gente inova. E daí, nem o céu é o limite, né? A gente extrapola até os ditados. Inovação.
A partir dessas representatividades distintas, a gente também gera qualidade, a gente alcança diferentes consumidores com novos produtos, a gente alcança vantagem competitiva, sem falar também que isso gera também credibilidade para a marca. A gente está falando de reputação, porque quando a gente fala de diversidade, não tem como separar de inclusão. E esse é o maior desafio para as empresas, porque a construção social no Brasil reflete na exclusão social de alguns grupos sociais no mercado de trabalho. E não se separa diversidade de inclusão. A gente não tem como separar, a gente precisa trabalhar com os dois, porque é essa a realidade do Brasil. E não tem o país das desigualdades sociais. A diversidade, ela existe, e a gente precisa respeitar todas as pessoas. E esse é o maior desafio, né? Não é só a marca, não é só o marketing, não é só a responsabilidade social que gera a reputação, e sim você trabalhar de dentro para fora, cuidando de suas pessoas. As mulheres, e aí eu trago alguns dados para vocês entenderem essa realidade mercadológica. Mulheres negras ocupam menos de 1% de cargos da alta liderança nas empresas, é um dado do IBGE de 2018. 25% dos profissionais LGBTQIA+, já sofreram discriminação no ambiente de trabalho, IBGE em 2018 também. O próprio Myers traz, em 2003, ele enfatiza a importância de adoção de práticas que gerem inclusão de pessoas de grupos minorizados na empresa. E aqui é importante trazer, tá? Quando a gente fala que essas pessoas de grupos minorizados, elas são excluídas, não é só no mercado de trabalho, são em todos os pilares dos âmbitos sociais. E aí a gente está falando de exclusão, de falta de acesso na educação, na saúde, nos direitos básicos da cidadania. Então, a empresa precisa trabalhar desde uma conscientização para ações afirmativas desde a atração. Não adianta a gente falar de contratar pessoas diversas e continuar contratando pessoas com faculdade de primeira linha, com inglês, espanhol. A gente precisa flexibilizar desde este começo. Para quem que a gente está anunciando vagas? Para quem que essas vagas estão chegando? Linguagem neutra? Está chegando em Libras? O processo seletivo? As nomenclaturas estão corretas? O processo de integração está para todo mundo? O processo de desenvolvimento? Então, é preciso segurança está garantida para todo mundo? O processo de desenvolvimento, não só para a carreira das pessoas, para essa reparação histórica, mas estamos desenvolvendo líderes que cuidam da inclusão dessas pessoas de forma equitativa. Isso é importante, porque como o próprio Davidson e Friedman traz em 2002, acreditam que a inclusão acontece em apenas 2 níveis. No individual, que é essa realidade minha, da pessoa, com os meus pares, com os meus líderes, com o meu grupo de trabalho, e no organizacional, que é o que a instituição está fazendo para garantir a minha inclusão plena de todas as pessoas. Nesse sentido, pretende-se nesse estudo verificar a percepção, pretendeu-se verificar a percepção das pessoas com deficiência sobre a experiência de inclusão no ambiente de trabalho. Por favor, Daniel. Obrigada. O referencial teórico, então, assim como todos os marcadores, as pessoas com deficiência também são excluídas socialmente em todos os pilares, e no mercado de trabalho também sempre houve muita resistência por parte das empresas de contratar as pessoas. A lei de cotas veio em 1991, mudou essa realidade, mas ainda há muitos avanços, né? As pessoas com deficiência integraram, passaram a entrar mais no mercado, mas ainda há muitos avanços. De acordo com a Relação Anual de Informações Sociais, a RAIS, as fiscalizações de 2021 registraram que somente 53% das empresas
cumpriram as normas previstas. Das empresas que foram auditadas, tá? Lembrando que não são todas. Então, são as maiores empresas, as que têm mais estrutura, só 53% cumprem as cotas. Por outro lado, só 0,9% da população com deficiência que tem idade apta para trabalhar, só 0,9% trabalha com carteira assinada. Tá? Mesmo com a lei de cotas. Tá? E aí, como já foi dito aqui hoje, né, com as pessoas com deficiência visual, no âmbito geral, ainda também não se sabe das pessoas que estão desse 0,9, a qualidade sobre a inclusão dessas pessoas. Então, é aqui que a gente encontrou esse espaço. O objetivo desse estudo foi investigar a experiência de inclusão das pessoas no ambiente de trabalho, onde a pergunta central foi: qual é a percepção das pessoas com deficiência no que se refere à experiência de inclusão no ambiente de trabalho? Obrigada. O método foi quantitativo com a aplicação do questionário da escala de experiência de inclusão, desenvolvida por Friedman em 2009. A escala foi composta por 24 itens, onde a pessoa respondeu a sua percepção acerca da inclusão no grupo de trabalho. Os itens foram mensurados numa escala de frequência de 5 pontos, sendo nunca 1, raramente, 2, algumas vezes 3, frequentemente 4 e sempre 5. A ferramenta de aplicação de pesquisa foi o Google Forms e o de análise foi o Excel. As pessoas respondentes foram acessadas através do Instagram, na página de conteúdo do @PCBVale. O convite foi aberto, feito por um vídeo. As pessoas foram convidadas e foram feitas de foram acessadas de forma voluntária e anônima, e o critério de inclusão para aplicação do questionário foram para profissionais que possuíssem alguma deficiência, maiores de 18 anos e que tivessem tendo alguma experiência no mercado de trabalho CLT. Sobre os resultados, a amostra obtida foi de 125 pessoas respondentes, e esse número atende os pressupostos apontados por Herba, Bean, Money e Samuel em 2005, o qual enfatiza a necessidade de haver um número de respondentes de 5 a 8 vezes maior variáveis da escala principal. Com a análise, a gente pôde perceber sobre a escala, sobre o perfil demográfico. E a maioria das pessoas respondentes estavam na área de recursos humanos, é muito natural isso, né? É a primeira que recebe a cota, joga na RH, 16%. O segundo, administrativo, 14%. E o terceiro, serviços gerais. E vejam, a área de recursos... É muito importante a gente partir daqui. A área de recursos humanos é a mais humana. Tá? A gente vai partir daqui. Vamos para os próximos pontos. Deveria ser, né? Deveria ser. Constatamos que 94% das pessoas, aqui é o avanço da lei de cotas, reflete aqui, ó, entraram na empresa, 94 dos respondentes entraram na empresa pela lei de cotas. Tá? Então, já vê o impacto da lei nos próprios respondentes, isso é muito legal. O quão necessário o quão importante é. Eu entrei há 10 anos no mercado de trabalho pela lei de cotas também. Se não fosse, eu não teria tido oportunidade nenhuma. Eu tinha um diploma de artes cênicas, enfim. E aí vamos para os resultados mesmo. Com o estudo das respostas, pode observar que, resumo do resumo para o nosso tempo aqui, tá? Frequentemente, a maioria das pessoas com deficiência se sentem respeitadas, tá? 36,8%. Legal, a base temos respeito. Porém, quando as questões aprofundaram sobre a qualidade da experiência de inclusão, a média da maioria das respostas foi de algumas vezes, não está tão bom assim. Como, por exemplo, eu posso contar com o meu grupo de trabalho? 41,6% não. Algumas vezes. Eu posso... Não, né? Algumas vezes. Eu posso ser genuíno e autêntico, ou ser eu, no meu grupo de trabalho?
32% algumas vezes. No RH, né? A maioria. Então, essa foi a base. E aí vamos para a conclusão, né? E a conclusão é baseada em tudo que eu não trouxe aqui também, né? Das outras respostas. A conclusão é: o capacitismo está refletido, o capacitismo estrutural está refletido como barreira cultural nas relações profissionais no ambiente de trabalho. Capacitismo. Para quem não sabe, capacitismo é toda forma de preconceito direcionado para pessoas com deficiência. Preconceito que pode ser velado. Geralmente, para pessoas com deficiência, é velado, porque pessoas com deficiência geralmente não é um risco. Então, geralmente, é mais escondido. Geralmente, é quando a deficiência vem antes da deficiência. É quando a cadeira de rodas chega antes de mim. É quando a compaixão chega antes. É quando a incapacidade, o limite, chega antes das oportunidades. É isso que geralmente caracteriza. Eu estou usando a minha física, mas tem as sensoriais, tem as intelectuais, as múltiplicas e o autismo, né? Que são os neurodiversos. Obrigada. Enfim, e quando a gente fala que é estrutural, é porque acontece há muito tempo. Há séculos, é que está enraizado, é porque é normalizado, é porque é cultural, é porque é muito difícil de desconstruir. E é por isso que a gente precisa falar, é por isso que a gente precisa dialogar, é por isso que a gente precisa desconstruir. E nas instituições também, para a gente construir, para a gente informar e construir pessoas que construam um futuro de mercado de trabalho mais inclusivo, não só para as pessoas com deficiência, mas para todas as pessoas. E por onde podemos começar? As empresas precisam ouvir mais pessoas com deficiência que atuem em seus grupos de trabalho e foquem no desenvolvimento de líderes e grupos de trabalho inclusivos para alcançarem uma maior efetividade organizacional, como Thomas e ele trazem em 1996. E, além disso, maior justiça social e equidade para pessoas com deficiência. Obrigada. Queria parabenizar pelo trabalho. Eu achei a estratégia de usar o perfil do Instagram muito interessante. Muito interessante. A gente ainda tem um longo caminho de aproveitar melhor essas redes sociais e os grupos que estão nas redes sociais. Então, parabéns pela estratégia e pelo que ela pôde trazer. Achei interessante a concentração em pessoas de recursos humanos, né? Então, me parece que aí você pode explorar, talvez, umas visões, né, delas como profissionais em recursos humanos, pessoas com deficiência. E achei muito interessante o foco no capacitismo, porque acho que a gente tem que falar mais disso, né, Lu? A gente tem que falar muito disso, muito disso. Então, é uma questão crítica, eu acho, para a gente explorar em recursos humanos, e aqui eu estou olhando para toda a área de gestão de pessoas, né? Eu acho que desculpa colocar nesse lugar, mas acho que é onde a gente tem que colocar. E eu queria fazer uma sugestão. Tem uma colega, Júlia, que ela fez a tese dela olhando para o profissional de recursos humanos como o agente da promoção da justiça organizacional. Eu achei assim, um link tão perfeito com a sua proposta, que eu vou te sugerir. O nome dela é Ângela Lucas. E a Ângela Lucas, ela vai colocar assim, seu dedo na ferida, porque ela diz, essa pessoa que a empresa vai ter a condição de atuar como um agente de promoção da justiça organizacional. Eu também acho que a gente precisa explorar mais essa ideia de justiça organizacional, né? A diversidade e a inclusão, elas não devem ser somente por resultado. Eu sou da contabilidade, tá? Não pode ser isso, né? A gente tem que promover a justiça, né? A justiça organizacional, justiça social. Por isso eu acho que a proposta da Ângela também casa perfeito com o que você está trazendo aqui. É porque você traz coisas muito críticas, né? Não adianta só trazer a pessoa para perto, porque essa pessoa tem que trabalhar com você, tem que poder ser ela mesma, né? Ela tem que poder aportar
imensas necessidades daquela organização de fazer mudanças, parece. Os trabalhos aqui estão apontando para isso. Imagina se ela não puder falar. É muito crítico, porque ela vem muito violentada do mercado, aí ela já vem sem acesso, tem que pertencer e ainda tem que se sentir segura para dar o feedback que ela precisa. Não vai falar. E aí é claro que isso vai refletir naquilo que você trouxe anteriormente na pergunta para a Annalise, também, das competências. E aí vai chegar nessa questão da pessoa não ter a competência necessária. Na verdade, não é que ela não tem a competência necessária, na verdade é que ela não tem os instrumentos necessários para ela ter a equidade, para ela ter o acesso à base necessária para ela desenvolver o que ela precisa, a segurança que ela precisa, a base que todo mundo já tem, para ela só seguir com o que todo mundo já tem para só trabalhar. Entende? Então, assim, as competências seriam as mesmas. O que precisa é realmente de uma estrutura para dar essa equidade, mas que essas pessoas realmente não estão sendo ouvidas, e porque realmente não se tem nem o básico de acesso, porque a gente tem uma sociedade que não foi desenvolvida para todos os corpos. Não precisam de necessidades especiais. É preciso pensar em uma sociedade acessível e que vá beneficiar todos os seres humanos, que vai cuidar, inclusive, de todos os envelhecimentos de uma forma muito mais saudável e muito mais pura. Queria aproveitar esse papo, porque acho que a Annelise quer fazer um comentário, ela já escreveu, inclusive, eu queria pedir a Annelise para participar. Por favor, Annelise. Oi, sim, eu estava aqui a oportunidade. É isso que tu estava comentando agora. Desculpa, a gente usa o tu aqui, tá? Não é do gauchismo mesmo. Não é falta de educação, tá? É justamente isso. Eu até tinha comentado ali, né? E essa tua fala agora, ela é bem de acordo. Diversidade é inclusão, né? Tu comentou. E é necessário elevar as capacidades e não as diferenças, e para isso capacitar, incluir efetivamente não é só garantir que tem espaço, e nem como tu comentou ali, nem isso é resguardado, porque até chegar a essa parte de ceder o espaço, é feito um filtro, digamos assim, de capacitação de quem realmente poderia ocupar esse espaço, mas será que se tivessem mais meios estruturais, não teriam mais pessoas consideradas capazes para o trabalho, né? Porque nós aqui não temos esses meios, e a obrigação é de quem pode oferecer isso, né, como a organização, como mais detentora de poder, oferecer essa estrutura, e não selecionar entre aqueles que têm as suas, né, a deficiência, qual aquele que se encaixa no meu meio, né? A visão que nós temos é o contrário. E nesse sentido que eu queria parabenizar até a tua presença, porque isso a gente chama de representatividade, né? É quando nós aqui, quando eu fiz um sanduíche no exterior, né? Eu visualizei isso, né? Eu fiz dentro, nos Estados Unidos, há uma representatividade maior do deficiente nos meios de trabalho, nos meios acadêmicos, a gente visualiza, a gente percebe, assim, isso faz com que os outros outrem vejam que são capazes, essa representatividade de estar lá, é muito importante. Então, quando tu comentou ali que a diversidade, no início, ela é relevante para qualquer empresa, para qualquer organização, como constituidora da sua imagem e da sua visão, enquanto núcleo social, enquanto inclusão, enquanto papel social. E é isso mesmo, né? Enquanto nós não cedemos esses espaços, nós não nos vemos como incluidores também. Outros que vejam, né, que as pessoas podem ocupar esse espaço, eu posso também,
essa representatividade ela é muito relevante. Então, eu queria te parabenizar pelo trabalho, por estar aqui, aí e apresentando tão brilhantemente o teu trabalho. Poxa, Melissa, obrigada. Obrigada. E eu aproveito também, desculpa, nem posso, desculpa, mas eu aproveito também para agradecer também a força e o apoio das pessoas aliadas com a causa PCD, entende? É muito difícil para a gente chegar e estar nos espaços, então é muito importante a gente ter pessoas que não têm as nossas dores, também estar olhando por elas e buscando visibilidade por nossa causa. Então, eu também te agradeço muito por estar fortalecendo tanto e dando visibilidade para isso também, tá bom? Muito obrigada, parabéns também pelo seu trabalho. Parabéns pela apresentação. O texto e a intenção sempre nossa de intenção do artigo para uma futura publicação, eu vejo um potencial imenso nos resultados que você deve ter coletado. Não, obviamente, está feito desde poucas páginas, mas que deve formar um banco de dados de 150, 125 respondentes, bastante interessante, uma fotografia dessa realidade, desse público. Você comenta no seu artigo algumas descrições desses dados, mas eu tenho certeza, eu não sei como é que eles estão configurados, que eles poderiam ser alvo de alguns cruzamentos interessantes entre as perguntas realizadas desse questionário que eu não fazia ideia que existia, mas que podem gerar outros e novos insights dessa condição. Se a gente pegar a escala de Likert que você usou, visualizar aquele meio lá, é insosso, né, enorme, da maioria das respostas que foram feitas, a gente consegue verificar eventualmente as nuances das evidências positivas e negativas que algumas das perguntas devem ter trazido. Então, eu gostaria de sugerir, né, se você me permitir, um avanço nesse artigo, ou um segundo artigo, a exploração e o cruzamento desses dados para novas descobertas, para esses dados. Eu adoraria, com apoio, porque eu não sou da área de economia, eu sou de humanas, não tenho essa expertise de estatística. Tem muitas coisas que eu criei com os meus PROC-Vs de Excel, ok, da prática, e que com a ajuda do Edson também, a gente, com os programas dele, também fantástico, a gente junto, nos nossos tempos, a gente conseguiu olhar, até do demográfico, a gente foi descobrindo coisas das interseccionalidades, você vê que realmente as passabilidades, PCD branco, PCD mulher, já vai você vai vendo que realmente quanto menor, menos, você vai descobrindo umas coisas, é muito legal. Adoraria. Então, maior prazer, maior prazer. Daniel, uma coisa que você falou muito importante, o banco de dados dela está robusto, né? 125 respondentes, todos PCDs, então é um banco bastante robusto. E como essa escala já foi validada, tanto fora quanto no Brasil, dá para a gente fazer, sim, todos esses cruzamentos, usar. Até a gente começou, mas ia ficar muito grande o negócio, porque, na verdade, é um trabalho, é uma monografia. Né? Então, a gente não tinha espaço, mas dá para você usar o SPSS, né? Fazer todas aquelas análises de regressão, correlação, e aí daria. Tem pano para manga esse trabalho. Um potencial. Sim. E é tão difícil a gente conseguir uma amostra robusta como essa, né? Principalmente uma amostra tão delimitada, né? Porque não é qualquer respondente, é respondente com deficiência. Então, Lixo, né? Gente, a gente vai. Ai, perdão. Eu posso? Então, eu gostaria de parabenizar a todos, né?
pelos trabalhos apresentados e eu consegui fazer algumas conexões assim, da minha vivência e também dos trabalhos aqui, e do que eu escrevo também sobre o PCD. Então, parabéns, Annelise, parabéns para você também, né, Júlia, a todos que apresentaram os trabalhos, a professora Silvia Pereira, Emanuel, tá? Pela apresentação dos trabalhos, e a Annelise trouxe algo interessante, que ela falou sobre a lei de cotas, que abre cotas, né, dos PCDs, e também falou sobre a lei de inclusão social, e tem algo bem interessante, que assim, a lei de inclusão social, ela deixa muito claro a questão que o conceito de deficiência, ele tem evoluído ao longo dos anos, não é? Então, não é mais aquela estática da questão física, né? E aí, as empresas, né? A gente precisa compreender a pessoa com deficiência no seu todo, entende? Do que ela é capaz de fazer, das habilidades, das competências que ela tem, do que é necessário para que ela desenvolva as atividades dela em qualquer local que ela esteja. Então, a lei de inclusão social, ela traz isso muito claramente, mas a gente tem discutido muito pouco sobre isso, especialmente dentro das organizações, né? Por isso, quando ela falou de gestão de pessoas, eu falei, poderia ser, sim, a gente não sabe se né? Assim, é a proposta. Então, isso é algo que a gente precisa ter vivo, de que é necessário ter essa compreensão da evolução do conceito de deficiência. E uma outra questão que eu vejo, assim, que a Júlia colocou, que o primeiro emprego dela foi através da lei das cotas, né, Júlia? E aí a gente observa, assim, através de vários estudos, que normalmente as empresas, elas selecionam pessoas com deficiência para cargos que, às vezes, nem não estão relacionados às habilidades das pessoas, que é o que comumente acontece, né? E que as pessoas, elas ficam mais em, digamos assim, em cargos assim, que estão no início da empresa, né? E elas não têm um plano de carreiras, elas não têm uma possibilidade de ascensão, né? Então, isso a gente também precisa discutir. E um lema interessante que as duas trouxeram, Annelise e Júlia, é a questão assim, do lema nada sobre nós sem nós, né? Então, é interessante essa percepção que vocês trazem, né? Porque a gente precisa ouvir a pessoa com deficiência para saber exatamente do que ela necessita, do que é assim necessário para que ela se desenvolva dentro da organização. Né? Eu falo assim, organização, né? Porque o meu trabalho é sobre inclusão de trabalhadores autistas no mercado de trabalho, tá? Então, assim, para mim, foram muito valiosas essas apresentações, e aí veio a questão da justiça social, da cidadania, que a gente precisa, sim, da dignidade das pessoas com deficiência, tratando-as de uma forma de incluí-las de fato na organização. Porque o que a gente observa é que elas estão sendo excluídas. Tá certo. Eu queria só abrir para a Bárbara, que fez aquela comentário logo no início. Eu esqueci de você, Bárbara, se você deve comentar, e eu realmente preciso fechar a sala, gente. A gente pode continuar isso no nosso café, mas eu realmente preciso fechar a sessão. Mas eu queria antes abrir espaço para a Bárbara, que ela queria falar logo no começo e a gente não deixou. Bárbara, você está aí? Sim, estou. Eu gostaria de parabenizar, né, as meninas, peço licença, pelo trabalho. Eu acho, na verdade, tanto o trabalho da Annelise quanto o trabalho da... Meu Deus, esqueci seu nome. Júlia. Perdão, Júlia. É porque eu estava lendo aqui, fazendo umas anotações, acabei me perdendo, desculpa. Então, tanto o trabalho da Annelise quanto o trabalho da Júlia me chamaram muito a atenção e eu estou aqui para ouvir e aprender com vocês, né? Vocês falaram muito do que eu gostaria de ter pontuado aqui, né? Não por experiência, porque eu não sou portadora de deficiência, mas o meu esposo
né? O meu esposo, ele é cadeirante. Então, vocês falando e eu vendo tudo o que eu percebo na vida dele, e que às vezes ele próprio não consegue perceber, né? Às vezes ele não tem um olhar tão crítico quanto a situação do trabalho. Hoje ele trabalha numa cooperativa de crédito, e essa cooperativa ela já passou por 3 lugares, né? 3 locais mesmo físicos, 3 estabelecimentos, né? Mudando de lugar sempre na cidade. E desde o segundo, na verdade, desde o primeiro ponto que a agência ela foi instalada, foi perguntado para ele, e ele entrou pelas cotas, né? Pela obrigatoriedade da agência ter uma quantidade ali de pessoas com deficiência, e ele foi convidado a trabalhar dessa forma. E no primeiro lugar, ele não tinha acesso ao banheiro, ele não tinha acesso à cozinha. Quando o banco foi mudar para outro lugar, eles perguntaram para ele, você quer ter acesso ao banheiro ou você quer ter acesso à cozinha? Os dois nós não podemos. Nós não temos como te dar acesso ao banheiro e à cozinha. O que você prefere? Claramente que ele percebeu pelas necessidades básicas o banheiro, né? Nessa primeira oportunidade. E esse ano essa agência mudou de lugar de novo, mais ao centro da cidade, e a mesma pergunta foi feita. O que você quer ter acesso? Ao banheiro ou à cozinha? Porque os dois nós não conseguimos. Mais uma vez, né? O acesso ao banheiro e o acesso à cozinha ele é embaixo, com escadas e tudo mais. Mas, enfim, eu acho que isso, além, né, isso me chama muito a atenção pela falta de estrutura dos lugares, né? Mas também me chamou muito a atenção o ponto de vista de vocês sobre a questão de capacitação, né, além da questão estrutural, porque o que eu vejo, no caso, é uma falta mesmo de preparo para o trabalho, para que eles possam se desenvolver mesmo, de fato, e se destacar tanto quanto os outros colegas, porque eu percebo que isso também prejudica a questão de ascensão no plano de carreira. Eles... eu falo assim, pode ser uma visão muito imatura de quem não está nessa situação, a minha, né? Mas, às vezes, eu percebo que falta oportunizar, no caso, aos portadores de deficiência, talvez por uma visão capacitista, né? Uma progressão de carreira. Isso é uma coisa que, às vezes, acaba me incomodando muito quando eu olho essa situação, porque não é só o acesso. Né? Não é só garantir o acesso a esses lugares, mas é permitir desenvolver mesmo as capacidades e também uma ascensão profissional. Então, o ponto que eu gostaria, né, de colocar aqui mesmo que é a minha visão um pouco mais crítica, né, aqui da lei de cotas, inclusive, né, sendo já advogada do diabo aqui, porque não é só, a minha visão é que não é só garantir esse acesso, mas possibilitar também, pensar formas, que a gente possa pensar formas de desenvolver essas capacidades para que essas pessoas cheguem a esses lugares, né? Como o trabalho da Júlia mesmo fala de 1% ali de mulheres negras em cargos de seria de alto escalão, posso colocar assim, eu acho, né? Mas e onde estão também essas pessoas com deficiência? Elas chegam a esses espaços, né? Porque não é só estar ali na base, fazendo todo mundo o mesmo trabalho que os outros, né? Sempre em uma atividade só. Então, eu acho que a gente precisa ampliar um pouquinho isso enquanto sociedade mesmo, porque isso é uma coisa que me incomoda e eu gostaria, né, aqui de dividir essa visão com vocês. Não sei, posso estar errada ou não, mas, enfim, é isso. E também contar essa experiência, né, do meu esposo, dessa necessidade aí de optar pelo trabalho, o acesso ao banheiro ou à cozinha, né, para a gente... ver como a infraestrutura ela ainda não garante uma certa dignidade mesmo, às vezes falta um pouco. Às vezes eu olho essa situação e falo assim, gente, como falta ainda garantir dignidade. Essa pessoa falar para ela assim, você só quer ter acesso ao banheiro ou à cozinha, né? Então, um olhar crítico meu sobre esse tema. E assim, se vocês quiserem fazer algum comentário sobre isso, me corrigirem sobre algum ponto, porque, como eu disse, eu não estou, o meu olhar é externo, né, pela questão do meu esposo, não estou neste lugar para poder falar, mas é isso. Obrigado, Bárbara. Imagina. Gente, eu vou ter que fechar a sala, peço mil desculpas.
Eu queria agradecer a todos. Eu acho que eu vou sentir muita falta de não ter conseguido discutir o trabalho da professora logo no início. A gente não tem mais tempo para discutir cada um dos trabalhos. Eu acho que se conectaram de uma maneira tão bonita, no final das contas, fechando até de uma forma... eu acho que a academia às vezes esquece que é ser emocionante, né? A gente está tratando de temas que são pertinentes à nossa vida, nosso cotidiano, que afetam gente que a gente ama, que afetam a gente diariamente. Em todos os artigos postados aqui hoje importam para a nossa vida. Então, acho que é uma maneira bem bonita de fechar esse seminário para a gente também nesse último dia. Muito obrigado, gente. Até a próxima. Acho que o pessoal poderia colocar ali. Vamos. Dá tempo? Tá. Bárbara, você abre? Aí a gente ficava assim do ladinho, né? Porque às vezes tem essa luz assim, não dá para a gente ficar bem dentro, né? Manuel já saiu. Foi. Eu vou ficar com fome, Vamos participar. Acho que não ninguém vai nada que está na Vamos lá? Vamos lá? Ai, meu Deus do céu. Vamos lá? Não sei. Pronto. É da Silvia. Eu vou mandar para ela na tarde de saúde, amigos. Obrigado. Obrigado, viu? Tá. Tchau, tchau.